Atravessamos o mar Egeu, o barco cheio de fariseu, como os cubanos, sírios, ciganos, como romanos, sem coliseu. Atravessamos pro outro lado, no Rio Vermelho do Mar Sagrado, nos center shopping superlotados de retirantes, refugiados. Where are you? Where are you? Where are you? Onde está meu irmão sem irmã, o meu filho sem pai, minha mãe sem avô, dando a mão pra ninguém, sem lugar pra ficar, e os meninos sem paz? Onde estás, meu Senhor? Onde estás? Onde estás? Bom, então vamos lá com a análise primeiro da canção que eu apresentei no início para relacionar com os nossos assuntos de hoje. Bom, a canção é Diáspora, dos Tribalistas, né? Ou seja, composta por Arnaldo Antunes, Marisa Monte e Carlinhos Brau, né? E ela começa uma parte que eu não cantei, que é falada, o que eu cantei aí, né? Atravessamos o mar Egeu, um barco cheio de fariseus, com os cubanos, sírios, ciganos, com romanos sem coliseu, como romanos sem coliseu. Atravessamos para o outro lado, no Rio Vermelho do Mar Sagrado, os center shoppings superlotados de retirantes refugiados. Ou seja, a primeira parte mostrando justamente a ideia do deslocamento, de atravessar mar, atravessar rio, etc. e tal, né? E essa ideia de center shoppings superlotados, de retirantes refugiados, isso, né, pode ser interpretado da maneira que eu interpreto aqui, fazendo referência a campos de refugiados, a locais onde os refugiados, em geral, quando entram nos países, ficam aglomerados, pelo menos no início, né, esperando, às vezes, uma entrevista ou esperando a oportunidade de se deslocar pelo resto do país, né? Em alguns países, eles não podem circular livremente, outros sim, né? Como o Brasil, refugiados podem circular livremente após a solicitação do refúgio, né? Enquanto esperam a análise do seu caso, né? Mas mesmo assim, em vários pontos próximos de fronteira, quando você tem um fluxo grande de população, você encontra às vezes vários acampamentos e tal de população vivendo em condições precárias ou esperando uma oportunidade para fazer a entrevista, né, para solicitar o refúgio, ou mesmo depois de solicitar o refúgio, vivendo em condições precárias, né? Então isso é uma característica aí que a música traz, né, pela minha interpretação, né? E aí, mais à frente, né, Where are you? Onde está você, né? Onde está meu irmão sem... Onde está, né? Meu irmão sem irmã, o meu filho sem pai, minha mãe sem avó, né? Dando a mão para ninguém, sem lugar para ficar, os meninos sem pais, onde estás, meu Senhor, onde estás, né? A ideia da súplica, né? De onde é que está tudo, onde é que estão as pessoas, né? E essa passagem, ela passa uma sensação de perda de referências, né? E de lamento, né? Que é uma característica em geral, que marca qualquer migrante, né? Perder referências espaciais, por exemplo, mas no caso dos refugiados, essa perda de referências, ela é forçada e ela é muito mais dramática do que outros tipos de imigrantes, né? Alguém que vai estudar fora e já alugou a sua casa numa outra cidade e chega lá, por mais que sinta algum estranhamento, é outra forma de lidar com esse deslocamento do que uma pessoa que se encontra na condição de refugiado, porque essa condição ela foi forçada, que a gente vai ver hoje aí nas nossas análises aí mais à frente. E é isso. Então a canção ela apresenta essa sensação, né,
de perda, né? Essa sensação de estar desnorteado, né? Sem referências, né? E de ter cruzado muitos caminhos, muitos pontos até chegar aonde a pessoa chega, né? E é esse assunto que é o assunto da nossa aula de hoje. Bom, vou usar para definir refugiados pedaços do livro que eu escrevi, que vai sair agora em 2022, que vai se chamar Territorialidades Refugiadas. Bom, a origem da palavra refugiado, né, ela é da Grécia Antiga e faz referência aos templos que eram considerados invioláveis, né? E nesses templos havia eles eram considerados uma espécie de refúgio, porque como eles eram invioláveis, as pessoas que estavam fugindo de algo, elas poderiam se refugiar nesses templos, né? Na modernidade, a palavra, né, refugio, ela vai justamente ser usada com esse significado de procurar abrigo e proteção. E essa é a concepção que está por trás do tipo de imigrante que a gente chama genericamente de refugiado, né? O que é o refugiado? A partir da Convenção de 1951, que vem logo após o final da Segunda Guerra Mundial, quando havia uma grande quantidade de pessoas forçadas, que foram forçadas a se deslocar durante a guerra, né? Um grande exemplo, os judeus, né, que foram perseguidos pelo nazismo. Então, uma grande quantidade no mundo de pessoas forçadas a se deslocar, sair das suas casas e abandonar tudo, né? E então, em 1951, houve um tratado assinado, né, na ONU, pelos países da ONU, que passou a ser chamado genericamente de Convenção de 1951, e que deu o significado mais sólido do termo refugiado. A partir dessa convenção, o termo refugiado passou a significar pessoas que estão fora de seus países de origem devido a fundados temores de perseguição, porque temores reais, que têm fundamento, né? Temores reais de perseguição que estão relacionados a questões de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um determinado grupo social ou opinião política, né? Se tem algum tipo de temor relacionado a esses assuntos de raça, religião, nacionalidade, pertencer a algum grupo, ter uma opinião política específica e essas características levam à possibilidade da pessoa poder perder a sua vida, né? Ela ter medo de perder a sua vida, isso justifica a pessoa se deslocar, porque ela está sendo forçada a deslocar para poder manter a sua vida, e pedir refúgio em outro país, né? Na verdade, a ideia de pedir refúgio ela está muito associada à ideia de divisão do mundo em estados, que eu já vou falar disso aí. Esses temores eles são derivados de violações generalizadas de direitos humanos, de conflitos armados e de ameaças à vida, segurança e liberdade. Eles podem ser derivados de situações de agressão estrangeira ou invasão de um país em relação ao outro, por exemplo, que vai gerar perseguição de determinados grupos, ou de circunstâncias que tenham gerado perturbação grave da ordem pública, né? Então não precisa ter sido invadido um país pelo outro para poder justificar a situação de refugiado, né? Você pode ter uma situação, uma mudança interna de qualquer ordem que tenha gerado perseguição de determinados grupos ou de determinada pessoa, né? Então, hoje em dia se incorpora na noção mais ampla de refugiado a ideia de perturbação grave da ordem pública, né? Também. Antes, estava mais associados a determinados grupos que eram perseguidos. Hoje em dia,
uma perturbação grave da ordem pública também pode ser considerado um motivo para se conceder refúgio a alguém, ou para alguém pedir refúgio. E é nessa ordem aí que os refugiados, os venezuelanos passaram a ser considerados aptos a pedirem refúgio no Brasil. Porque o Brasil incorpora essa noção mais ampla da concepção de refúgio. Mas a concepção de refúgio, então, nada mais é do que uma concepção que leva em conta graves riscos à vida da pessoa, né? Se esses riscos vêm de guerra, de uma perseguição específica de algum grupo, de perseguição de grupos de traficantes, né, tráfico de drogas ou de milícias, né, isso varia. Ou apenas de uma situação de perturbação grave da ordem pública por conta de uma crise econômica muito profunda, né, que vai estar fazendo com que as pessoas não tenham nem mais o que comer, né? Então, essas coisas todas podem levar as pessoas a estarem aptas a serem consideradas refugiadas. Então, as pessoas, para serem consideradas refugiadas, elas têm que solicitar o refúgio. Solicitar onde? Em outro país que não o seu país de origem, né? Por quê? Porque para ser refugiado, tecnicamente, né, o refugiado, eles só vivem desse modo porque há um Estado que não é capaz de garantir direitos a essas pessoas, né, que possuem vínculo com esse Estado. E, ao mesmo tempo, a pessoa tem que se deslocar para outro Estado que acolhe essa pessoa como migrante, no sentido de buscar resolver esses direitos em riscos. Ou seja, os direitos, como o direito básico à vida, que não estão sendo garantidos pelo estado de origem da pessoa, né, eles, teoricamente, ao se receber uma pessoa que solicita refúgio e essa pessoa é reconhecida como um refugiado, o estado que acolheu essa pessoa, ele está se comprometendo a devolver esses direitos em risco à pessoa, ou seja, garantir a vida da pessoa, garantir o sustento da pessoa. Essa é a ideia da existência da concepção jurídica até do sujeito refugiado. Então, o sujeito refugiado, né, que até 2019 no mundo eram quase 80 milhões de pessoas que estavam nessa situação, ou seja, que haviam sido forçadas a se deslocar no mundo, não necessariamente que têm reconhecimento como do status de refugiado, mas que foram forçadas a se deslocar por situações como as descritas acima, né, de violações generalizadas de direitos humanos, né? E ao serem forçadas a se deslocar, essas pessoas passam a viver numa condição em que é possível se reivindicar o status de refugiado em outro país, né, que não é o de origem dela, né? Então, ou seja, para ser refugiado, primeiro você tem que cruzar uma fronteira de país. Segundo, você tem que solicitar o refúgio e, ao solicitar o refúgio, provar de alguma forma, com seus relatos pelo menos, que do local de onde você veio havia condições de risco à sua vida, por qualquer motivo, né? Seja uma grave violação da ordem pública ou por conta de um conflito armado diretamente. Aí, ao contar a sua história, a sua história vai ser avaliada pelas autoridades locais como sendo apta ou não a caracterizar o refúgio a partir das regras internacionais que existem para isso. Ao ser considerada, você ganha o status de refugiado e fica protegido nesse país. Aí tem todo um conjunto de regras que esse país vai ter que seguir, dentre elas, por exemplo, não poder te mandar de volta para o local de origem, né, onde você tinha a sua vida ameaçada, né? Uma coisa importante é que a pessoa, ao cruzar a fronteira e solicitar o refúgio, oficialmente, essa pessoa não pode ser deportada até que sua situação seja julgada. Por outro lado,
os estados não têm a obrigação de permitir que as pessoas que solicitaram refúgio circulem livremente no seu território. Infelizmente, não tem essa obrigação. Então, isso acaba criando situações como a de existência de campos de refugiados próximo a fronteiras de alguns países, né? Às vezes existe um fluxo muito grande de população de um país para o outro, que chega em outro país e solicita o refúgio, né? Só que até se julgar a situação específica de cada pessoa, né, essas pessoas não, os países não têm, os estados não têm a obrigação de deixar essas pessoas circularem livremente. Então, você pode ter, às vezes, nunca ser julgado e ficar lá a pessoa. Ela está fugindo de uma situação precária, abandonou tudo, largou tudo, perdeu todos os vínculos que ela tinha, como a gente falou na aula passada, foi totalmente desterritorializada e, ao chegar no país de acolhimento, ela não consegue se reterritorializar de maneira eficaz porque ela não tem acesso aos meios básicos de sobrevivência. Ela fica jogada em áreas que são chamados de campos de refugiados, dependendo da ajuda do Estado ou de organizações internacionais para comer e não tendo a autonomia mínima que uma pessoa deveria ter, né? E nem o direito de circular para outras áreas daquele país. Isso acontece em vários países. No Brasil, por exemplo, não acontece. No Brasil, a pessoa entra no território brasileiro, ela solicita o refúgio e ela tem a liberdade de se deslocar, mesmo enquanto está esperando esse resultado da análise da sua situação, que demora, em média, uns 2 anos. Né? Então, ou seja, por 2 anos ela fica livre para circular. O que também não é uma grande vantagem, porque só deixar circular também a pessoa chega sem nada e chega sem condições, tendo que restabelecer todo um vínculo econômico para sobrevivência num outro local onde ela não conhece ninguém, não conhece nada. Isso também é difícil, mesmo podendo circular, né? Mas, pelo menos, essa liberdade de circulação já permite uma maior possibilidade de buscar caminhos para resolver o seu problema, né, de reterritorialização, de reestruturação, né, no mínimo econômica da pessoa. Para você ter uma ideia do que eu estou falando em números em relação ao Brasil, né, que tem um gráfico de um relatório, né, Refúgio em Números, que anualmente ele é apresentado pela Acnur, pela CONARE, que é o Conselho Nacional de Refugiados, né, que é um conselho específico para avaliar as situações dos refugiados no Brasil, e por outras organizações que trabalham com o refúgio no Brasil. Então, você para ter uma noção como é que a questão do refúgio ela cresceu em importância no Brasil, de 2011 até 2018, você tinha alguns momentos de variação do pedido do número de refugiados reconhecidos no Brasil, né? Você tinha aqui 2011 86 reconhecidos, 2012 foram 165. Isso não é cumulativo não, né? Cada ano quantos foram reconhecidos. Aí aqui em 2014 1858, já é uma quantidade maior. Depois caiu, só a partir de 2018 que teve um boom no reconhecimento de refugiados no Brasil. Por quê? Isso tem a ver com a imigração de venezuelanos e o fato de o Brasil passar a adotar uma postura, a concepção mais ampla, que é aquela que inclui crise generalizada em algum país, de perturbação da ordem pública. Então o Brasil reconheceu a situação na Venezuela e o fato de reconhecer isso juridicamente permitiu que grande quantidade de venezuelanos estavam cruzando a fronteira, principalmente lá em Roraima, pudesse solicitar o refúgio, e aí esse processo passou a ser quase automático num determinado momento de reconhecimento de venezuelanos como que solicitaram refúgio no Brasil. Aqui tem a tabela justamente mostrando essa variação de origem, né, dos solicitantes de refúgio, né, o número de refugiados reconhecidos no Brasil por nacionalidade, né, ou onde viviam habitualmente, né. Você vê que Venezuela, 46.412, né, entre 2011 e 2020, mas basicamente foi a partir de 2000
18, né, que isso cresceu mais. A Síria, né, o segundo colocado aqui, República Democrática do Congo, 1050 e por aí vai, né? Então você tem uma variedade grande de população com origens diferentes. É claro que quanto mais distante do território brasileiro, mais difícil é esse deslocamento até chegar no Brasil. Mas tem também muita gente que é realocada, né? Vai para um outro local e a ONU, por meio da Acnur, que é a agência da ONU voltada para tratamento do refúgio, eles vão e realocam população e trazem, de acordo com os acordos, fazem acordos com os países e trazem redistribuem essa população de uns países para outros. Mas outros diretamente solicitaram refúgio aqui. Eu entrei no site aqui da Acnur, da ONU, né, que é a Agência da ONU para Refugiados, para falar de um assunto que às vezes a gente não presta atenção, mas que é a diferenciação entre refugiados e aquelas pessoas que são chamadas de apátridas. Qual é a ideia de apátrida, né? É sem pátria. O refugiado não é apátrida. O refugiado é alguém que tem uma origem, uma pátria de origem, e ao cruzar a fronteira entrou em outro país para solicitar refúgio, resguardo da sua vida, porque o país de origem não está garantindo essa vida. Agora, os apátridas são grupos de pessoas que às vezes nascem sem ter vínculo com uma pátria, né? Então, são pessoas que não têm sua nacionalidade reconhecida por nenhum país. Ah, mas isso qual o problema disso? O problema disso é que uma pessoa que é apátrida não tem passaporte, por exemplo. Então ela não pode se deslocar para outro país, por exemplo. Normalmente, né? Eu não posso, se eu sou apátrida, eu não posso pensar em estudar fora do país onde eu nasci. E apesar de eu ter nascido em algum local, não tem quem não tenha nascido em algum pedaço da superfície terrestre, eu não tenho vínculo com nenhuma pátria, né? Por quê? Aí são diversos motivos, né? A pátria ocorre por várias razões, como discriminação contra minorias na legislação nacional, ou seja, alguns países em que aquele grupo étnico específico minoritário não é reconhecido como sendo cidadão naquele país. Está falando, nasceu aqui, mas você não é daqui. Só que como ele nasceu naquele território, ele não é reconhecido pelo país que controla aquele território, mas não vai ser reconhecido por nenhum outro, porque ele não nasceu em outro lugar. Então, discriminação contra a minoria de legislação nacional, falha em reconhecer todos os residentes do país como cidadãos, quando esse país se torna independente, já aconteceu isso, né? Então, o país se torna independente e, com isso, o vínculo que as pessoas dali tinham com o país que dominava aquele território deixa de existir, só que até se criar o novo vínculo com o novo país, com o novo estado, isso ou demora ou às vezes tem falhas de determinados grupos que não conseguem estabelecer esse vínculo. Isso foi mais comum no processo de descolonização. E também ocorre situações que a gente chama de conflitos de leis entre países, né? Que alguns países não reconhecem determinados grupos como cidadãos daquele país. Só que aí o outro país que poderia reconhecer, porque o pai daquela pessoa é de origem, tem sua origem em outro país, não reconhece também por outros motivos. Tem um exemplo dessa situação da Mahamamo. A situação dela é peculiar, né? Ela foi reconhecida como brasileira, depois de um processo, ela pediu nacionalidade brasileira, né? Mas qual é a situação dela, que está descrita no site, né? Após viver por 30 anos como apátrida, Mahamamo, foto acima, essa moça aqui, conquistou em 2018 o direito a uma nacionalidade, a brasileira. Nascida em Beirute, no Líbano, a jovem não pôde obter nacionalidade libanesa, já que seus pais eram da Síria e a legislação local só considera libanês filho de libaneses, mesmo tendo nascido lá. Então é filho de quem não é libanês, não é reconhecido como cidadão libanês, mesmo tendo nascido no território do Líbano. Também na nação de origem da família, né, da família dos seus pais, Mamo
e seus irmãos não puderam ser registrados, já que são fruto de um casamento interreligioso. Aí é uma outra especificidade da lei do país de origem dos pais dela. Na Síria, as pessoas tendo casado, mas serem de religiões diferentes, isso não dá o direito ao reconhecimento do filho como sírio, né, pela lei local. O que na Síria é impeditivo para o registro, né? Então, ou seja, o casamento interreligioso é impeditivo para registrar a pessoa como síria. E aí, ao mesmo tempo, ela tinha nascido em Beirute, no Líbano. Só que no Líbano só é considerado libanês, não é porque nasceu lá, mas só filho de libanês. Os pais não eram libaneses, ela não teve reconhecimento nem da Síria nem do Líbano, né? E aí ficou 30 anos sem pátria. E limitado, porque, voltando aqui ao site da ONU, a apátrida às vezes é considerada um problema invisível, porque as pessoas apátridas muitas vezes permanecem invisíveis e desconhecidas. Elas podem não ser capazes de ir à escola, elas podem não ter direito de se matricular na escola, consultar um médico, né, direito a... porque não tem registro nenhum, nenhum vínculo de nacionalidade, né? Conseguir um emprego, abrir uma conta bancária, comprar uma casa ou até se casar. Ou seja, a pessoa fica sem direito. A gente não para pensar muito nisso, mas o que nos dá vários direitos primários, né, básicos, é o fato da gente ser reconhecido como brasileiro. Nós temos uma nacionalidade, né, e isso nos dá vários direitos, vários deveres e vários direitos. No caso de quem não tem esse vínculo, não tem nenhum direito. E aí, como está aqui no site, as pessoas apátridas frequentemente vivem em situações precárias à margem da sociedade, são marginalizados literalmente, né? E aí diz, né, no site da Acnur, né, que é fundamental para adereçar as dificuldades que enfrentam e para permitir identificá-las, é fundamental para isso, e permitir que os governos possam prevenir e reduzir a apatridia. Ou seja, e é todo um processo, porque é para a pessoa chegar no outro país para pedir reconhecimento, como a situação que a gente viu aqui, que pediu reconhecimento para ser brasileira e foi reconhecida como brasileira depois de algum tempo. Como é que ela vai fazer? Se ela não tem passaporte, como é que ela vai sair do país de origem dela só de forma clandestina? Só vai conseguir sair como sendo um clandestino. Ao sair, ele é clandestino. Ao entrar no país de origem também é clandestino, né? Diferenciando clandestino de foragido, tá? Clandestino é que entra sem que as autoridades do país saibam. Foragido é alguém que até acontece isso, mas o foragido está fugindo da polícia, ele cometeu um crime, tá? Não estou falando aqui, aliás, são termos que às vezes as pessoas confundem, né? Refugiado, foragido e clandestino. Né? Clandestino, as autoridades não sabem que a pessoa entrou, né? Refugiado é a pessoa que solicita proteção a um Estado. E o foragido é alguém que fugiu da justiça de um país e sumiu, né? E uma coisa não tem nada a ver com a outra. É claro que às vezes um foragido ele vai poder ser clandestino, pode ser clandestino em outro país, que ele entra num país sem que saiba que ele está lá, né? Mas um foragido nunca vai ser refugiado, porque só é reconhecido como refugiado alguém que não tenha cometido crime nos outros países. A legislação brasileira, por exemplo, não reconhece refugiados se a pessoa estiver sendo procurada no outro país por algum crime que tenha cometido. E aí, para a gente fechar essa aula, vamos ver uma outra canção que fala, na verdade, da situação dos apátridas. A gente começou com uma canção que fala de refugiados e vamos terminar com uma outra que fala dos apátridas. Vamos ver só a letra dela antes de mostrar a canção em si. A música é Lugar Nenhum, gravada pelos Titãs, né? E ela fala: não sou brasileiro, não sou estrangeiro, não sou brasileiro, não sou estrangeiro. Ou seja, não é daqui nem é de fora. Só é considerado estrangeiro quem tem um vínculo com alguma outra pátria fora que não seja o Brasil. Então ele não é brasileiro nem é estrangeiro. Não sou de lugar nenhum.
né? Sou de nenhum lugar, sou de lugar nenhum, de nenhum lugar. Né? Não sou de São Paulo, não sou japonês, não sou carioca, não sou português, não sou de Brasília, não sou do Brasil, nenhuma pátria me pariu. Essa frase é que fala justamente da condição de apátrida. Né? Ele não tem, apesar de ele ter nascido em algum território, ele não tem vínculo com nenhuma pátria, com nenhum estado. E não ter vínculo jurídico com nenhum estado é um problema, porque o mundo é dividido em estados. Por mais, mesmo a Antártida, ela é de alguma forma, tem um pedaço dela que é dividido entre estados para pesquisa, mas todo o resto ela está sob a influência de um acordo internacional de ser uma área para exploração e uma área que não é território de nenhum país, mas ela está sujeita a essa situação de acordo internacional, ou seja, todas as pessoas de todos os espaços do mundo, de alguma forma, pertencem ou têm relação direta ou indireta com algum estado ou com alguma legislação que envolve estados. E você não ter esse vínculo faz com que você esteja excluído desse processo, excluído das possibilidades desde o início. Sou japonês, não sou carioca, não sou português, não sou de Brasília, não sou do Brasil, nenhuma pátria me pariu. Eu não tô nem aí, eu não tô nem aqui, eu não tô nem aí, eu não tô nem aqui.